Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para nossa live matinal. Enquanto o Instagram vai avisando vocês, como de costume, principalmente para quem está assistindo a gravação. Então eu vou lembrá-los aqui, né? Nós estamos todos os dias de segunda a sexta aqui, às 6h26 da manhã, onde nós fazemos 5 a 10 minutos de meditação e depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Nós entramos na parte 2 do livro e hoje nós vamos falar sobre o arquivo de riqueza número 1. Então, se você tem interesse em participar aqui com a gente, seja ao vivo ou seja depois assistindo a nossa gravação, fique super à vontade, você é super bem-vindo, super bem-vinda, tá certo? O intuito desse estudo é nós aprendermos, obviamente, mas também a gente ter essa disciplina da consistência, né? E eu quero que você também preste atenção aí se você está conseguindo isso, se você está conseguindo todos os dias ler um pedaço do livro, todos os dias estar aqui com a gente, todos os dias fazer esse seu estudo, esses 5 minutos de meditação, porque esse realmente é um dos segredos do sucesso. Um dos segredos do sucesso é a gente fazer todo dia um pouco daquilo que vai nos levar em direção aonde a gente quer chegar, tá certo? Esse estudo tem sido maravilhoso, porque a gente tem descoberto muitas coisas interessantes sobre o nosso modo de pensar e sobre o nosso modelo de riqueza, tá certo? Então vamos lá, então vamos para a nossa meditação. Eu quero que você se sente confortavelmente, se caso você estiver deitado ou deitada aí, como eu costumo dizer, fique semi-deitado, né? Apoie as costas aí na sua cabeceira, solte o seu corpo e respire profundamente, tá certo? Respira, solta, respira, solta, respira, solta. Leve atenção para todo o seu corpo. Pensa como se fosse um scanner passando pelo seu corpo e retirando todas as tensões. Isso. E esse scanner ele vai da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés e dos pés até a cabeça. Isso. E você percebe que conforme esse scanner passa, ele emite uma luz da cor que você desejar e ele vai retirando todas as impurezas, todos os pensamentos que não são tão legais assim. Esse é o seu momento de conexão com você mesma. Respira profundamente novamente. E hoje a gente vai se conectar com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza. Se você estiver com os pés no chão, você vai sentir isso de uma forma mais... como é que eu vou dizer? Você vai sentir isso melhor. Então, você vai imaginar como se na planta dos seus pés, né, os seus pés tocando ali o chão, viesse como se fossem raízes de uma árvore e ela vai penetrando no seu pé, formando uma raiz ali para te trazer energia do fundo da terra, energia do nosso planeta, energia da Mãe Natureza. E você sente essa energia subindo pelas suas pernas, pelo seu quadril, pelo seu corpo, o tronco, isso. E essa energia que você sente que vai subindo da Mãe Terra é uma energia de força, é uma energia que dá essa energia mesmo para você, essa vibração de força, de concentração, de aterrar você, de trazer você para o momento presente. Isso. Aí aos poucos essas raízes vão saindo
vão voltando para a terra, até que não tenha mais nada no seu corpo, mas você continua sentindo essa solidez, você continua sentindo essa força que veio da Mãe Natureza. Isso. E essa força que veio da Mãe Natureza, Mãe Gaia, ela te preenche todo o corpo, te dando realmente uma força, uma coragem, como se te aterrasse, trouxesse para o momento presente, aqui e agora. Isso. Você abaixa levemente a cabeça em forma de gratidão à Mãe Natureza por ter cedido um pouco da sua energia pra gente seguir o dia de hoje. Isso. No seu tempo você mexe o corpo e pode abrir os olhos e estar presente aqui conosco. Certo? Só me sinalizem aqui que todos estão bem. Pode mandar coração ou pode escrever aqui para mim que vocês estão bem. Tá? Então vamos lá? Vamos para o nosso estudo? Deixa eu só tomar um golinho de água que hoje a minha voz tá... Vamos lá. Então aqui no livro, nós entramos na parte 2 do livro e nós entramos no arquivo de riqueza número 1, certo? Aqui, ó, arquivo de riqueza número 1. Vamos ver se a gente consegue falar sobre o arquivo de riqueza número 1 pelo menos inteiro. Será que a gente consegue? Então é o seguinte, em cada arquivo de riqueza tem uma frase aqui que ele coloca em negrito, que eu vou ler para vocês e eu recomendo que vocês leiam, né? Falem em voz alta aí. Se vocês estiverem com o livro aí, vocês leem junto comigo. Ou se você não tiver, você repete em voz alta junto comigo, tá? Como se fosse lá a declaração. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então ele já coloca aqui de cara: se você quiser enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Lógico, se você quer enriquecer, você está no comando da sua vida financeira. Então um ponto importante que ele traz aqui é o seguinte: o quanto que às vezes a gente vincula a nossa felicidade, ou o quanto que a gente vincula a nossa riqueza, ou o que quer que seja da nossa vida, a outra coisa, né? A outra pessoa, a outro acontecimento, tá? Essa crença é muito importante a gente trabalhar ela, porque a gente precisa entender que aonde nós estamos hoje, fomos nós que nos colocamos lá. E se a gente está num lugar que a gente não quer estar, somos nós que nos retiramos de lá. Então, nós criamos a nossa própria vida. Não existe ninguém que cria a vida pela gente, tá? Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você, tá? Então esse é um ponto importante, a gente trazer para nós a responsabilidade da vida que nós temos e a responsabilidade da vida que nós queremos ter, né? E aí ele fala o seguinte: esse tipo de pensamento de que na minha vida as coisas acontecem, ele é um pensamento que normalmente vem das pessoas que têm um padrão vítima, tá? Então, ele até coloca aqui, né? Esse pensamento é típico de quem apresenta o padrão: ai, pobre de mim, né? Então ele põe: são pessoas que se colocam no papel de vítimas. E aí ele até fala: não afirmei que elas são vítimas,
Eu falei que elas se colocam nesse papel de vítimas. Na opinião dele, né, do Harvey, e na minha também, ninguém é vítima, certo? Ninguém é vítima. Todos nós criamos a nossa própria realidade. Todos nós criamos a nossa própria vida. Todos os dias, né? Lembra até no comecinho dessa live, hoje eu falei, qual foi a intenção de começar essas lives? Lógico que pra gente estudar, né, sempre é importante, mas muito mais do que ter esse estudo, muito mais do que ter esse conhecimento, o objetivo de fazer essas lives foi a consistência, foi a disciplina. Porque na medida que eu estou aqui, todos os dias de segunda a sexta, e você está do lado daí, todos os dias de segunda a sexta, existe um mecanismo dentro da nossa mente que ele entende que você é uma pessoa disciplinada, que você é uma pessoa realizadora. E você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Com esse simples ato de você acordar nesse horário e estar aqui com a gente estudando. Entende? Ou se você, por exemplo, tá assistindo depois a gravação também. Porque eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem estar aqui nesse horário, porque elas me falaram por causa de questão de criança, de dar café da manhã, essas coisas e tal. Mas assim, a sua disciplina é o que faz você estar onde você está. A gente não engorda do dia para a noite, assim como a gente não emagrece do dia para a noite. A gente não empobrece do dia para a noite, assim como a gente não enriquece do dia para a noite. Ah, Lúcia, mas eu levei um golpe na minha empresa e aí eu fui à falência. Isso não aconteceu do dia para a noite. Esse golpe, ele foi arquitetado, ele foi feito de alguma forma, só que você não estava vendo, você não estava atenta. E também você não está, e você tem que olhar os seus pensamentos, porque de alguma forma você atraiu isso, né? Dentro do que a gente está estudando aqui. Então esses são os pontos bem importantes. A Juliana pôs aqui, legal, primeiro princípio de riqueza tem a ver com a autorresponsabilidade. Isso. O primeiro princípio de riqueza tem a ver com você entender que é você quem cria a sua própria vida. Isso mesmo, Ju. E aí... Ai, entrou um cabelo aqui. Ele fala o seguinte... então ele vai trazer esse papel de vítima para que a gente identifique se a gente está sendo essa pessoa. Uma vítima deixa 3 pistas óbvias. A primeira pista da vítima é culpar os outros. Então, o problema é, invariavelmente, alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Então, são aquelas pessoas que têm o hábito de colocar a culpa, ou seja, a responsabilidade da vida ou dos acontecimentos da vida dela em uma outra pessoa ou em uma outra coisa, tá? Então, são as pessoas que sempre falam que o problema tá no patrão, o problema tá na empresa que trabalha, o problema tá no atendimento ao cliente, o problema tá no chefe, o problema tá no pai, na mãe, o problema tá em tudo. E lembra uma coisa, quando a gente estava estudando a parte 1, que eu falei assim, olha, você aprendeu essas programações do seu pai, da sua mãe, entretanto você não deve culpá-los. Por que você não deve culpá-los? Porque eles também aprenderam dessa forma. A questão é, todo mundo foi aprendendo e ninguém tinha consciência disso. Você que está aqui agora, que tem essa consciência, aí você pode mudar essa história. Por isso que até eu falo para vocês compartilharem com outras pessoas essas lives, trazerem outras pessoas, principalmente as pessoas que estão ao redor de você. Porque você vai eliminando esse pensamento de escassez em volta de você. E quanto mais gente com pensamento de riqueza, melhor vai ser pra gente, certo? Né? Então, esse é um ponto importante, a gente entender que não é culpa deles que eu tenho o modelo de riqueza que eu tenho. Eu enxerguei aquilo, eu ouvi aquilo e eu presenciei aquilo, mas os significados quem deu fui eu, entende? E aí eu só fiz a repetição. Tá no momento de eu olhar para aquilo e mudar, tá certo? Então vamos lá. Então a pista número 1 da vítima é culpar os outros. A pista número 2 da vítima é sempre há uma justificativa. Então, é aquela pessoa que justifica a sua situação o tempo todo. E normalmente
né, o que ela faz? Ela tem o hábito de falar também que o dinheiro não é assim tão importante. Todas as vezes que vocês encontrarem uma pessoa que fala, dinheiro não é assim tão importante, normalmente essa pessoa tá quebrada, normalmente essa pessoa não tem dinheiro, tá? Porque ele até faz uma comparação que eu acho muito interessante. Se você acha que carro, vamos supor que você tem um carro ou você tem uma moto. Se você tem um carro ou uma moto, significa que você acha que é importante ter, certo? Se você não achasse importante, você não teria, correto? Imagina quando você fala para o seu marido, para o seu namorado, para sua esposa, que ele não é assim tão importante. Você acha que essa pessoa vai continuar com você? Provavelmente não. E aí ele fala que o dinheiro também acontece isso. O dinheiro, ele não quer estar com alguém que acha que ele não é importante. Então, se você perguntar para qualquer pessoa rica, ela sempre vai falar que sim, dinheiro é importante, né? E as pessoas confundem, né, essa parte. E aí ele traz uma fala aqui que eu quero ler para vocês, que é assim, ó. Ele até fala, toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. E aí às vezes as pessoas colocam assim, o dinheiro não é mais importante do que o amor. Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? Né? É óbvio que ambos têm importância, tanto o dinheiro quanto o amor. O dinheiro é essencial nas áreas em que ele produz resultados e insignificante nos campos que ele não tem utilidade. Então, a gente fazer esse comparativo de dinheiro com amor não tem a menor lógica, porque o dinheiro é importante aonde ele é importante e o amor é importante aonde ele é importante, certo? Então não tem como você comparar, é a mesma coisa como ele pôs aqui de você comparar o seu braço com a sua perna. Qual que é mais importante, seu braço ou sua perna? Ambos são importantes, porque ambos têm funções diferentes dentro do meu corpo e me ajudam na minha vida, certo? Aí ele traz o princípio de riqueza aqui, tá? Que eu vou ler, tá nesse quadrinho aqui, para quem tá no livro aí me acompanhando. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos que não têm utilidade. Então, isso daqui que ele está falando é algo que eu costumo chamar de a gente saber dar a justa medida para as coisas. É muito comum quando a gente não tem uma coisa, quando a gente não não tem sucesso em uma determinada coisa, não tem êxito em uma determinada coisa, a gente menosprezar, sabe? A gente falar assim, então, dinheiro não é tão importante assim. Meu, com dinheiro você paga a sua internet para estar aqui comigo, você compra esse celular para estar aqui comigo, com o dinheiro você paga a luz para estar com a luz acesa aqui, com o dinheiro você paga a roupa para você estar vestido, com o dinheiro você compra o seu alimento para você estar bem alimentado, bem nutrido. Então o dinheiro sim é importante, entende? Só que ele tem a sua justa importância, ele é importante aonde ele é importante. E aí a pista número 3, né, da vítima. Então a pista número 1, deixa eu ver qual que ele pôs aqui, a culpa é sempre dos outros. A pista número 2, sempre há uma justificativa. E a pista número 3 são as pessoas que vivem se queixando. E aí ele até fala assim, existe uma lei universal que fala, tudo aquilo que focamos se expande. Então, as pessoas que vivem se queixando, aquela queixa normalmente é o que mais acontece na vida dela, tá? Quando alguém reclama, está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida. E aí eu quero trazer a etimologia da palavra reclama. Clamar novamente, certo? Então, todas as vezes que você reclama, você está clamando novamente por algo. Então é importante a gente prestar atenção nesses hábitos que às vezes a gente tem que é tão nocivo. Ele traz um outro princípio de riqueza que é a pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Então, observe,
Se você vive reclamando, você provavelmente está sendo você está tendo um magnetismo, você está sendo um imã para que as coisas ruins aconteçam para você. E aí ele até traz um exemplo aqui, né, que eu acho muito legal, né? Esse tipo de pessoa costuma dizer, é claro que eu reclamo, olha só como minha vida é uma droga. E aí ele pega e fala, não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é uma droga. Então, um ponto importante que ele traz, você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Porque é como se fosse contagioso isso, tá? Essa reclamação te contagia. E ele faz um desafio aqui pra gente. O desafio dele é o seguinte: eu te desafio a não reclamar de nada durante os próximos 7 dias. E não apenas em voz alta, na sua cabeça também. Então, ele faz esse desafio pra gente, eu quero te desafiar aqui para participar, a não reclamar de absolutamente nada nos próximos 7 dias. E essa reclamação não pode ser nem verbal, nem mental. Topa aí participar? E aí é importante a gente entender que às vezes nos primeiros dias a gente vai se dar conta que a gente reclama bastante e a gente não consiga. Então você vai começar a contar 7 dias do dia que você começar a conseguir, tá certo? É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Lembra que a gente aprendeu na parte 1? Pensamentos geram sentimentos que geram ações que geram resultados? Se os meus pensamentos são pensamentos de reclamação, quais são os sentimentos que eu vou gerar? Se os meus pensamentos, as minhas palavras são de reclamação, quais são os sentimentos e quais são as ações que eu vou ter em relação à minha vida? Normalmente eu não vou ter nenhum tipo de ação, porque eu vou achar que tudo é culpa dos outros. E normalmente essa pessoa de padrão vítima, às vezes ela traz esses 3 rastros juntos, tá? E aí ele traz um outro princípio de riqueza que eu acho extremamente importante a gente ler aqui e a gente interiorizar. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Prestem atenção nisso, porque às vezes pode ser que você seja essa pessoa. Eu já fui, tá? Eu já fui e eu tenho que prestar muita atenção, que é muito comum, né? Muito, não vou dizer comum, mas como eu já fui essa pessoa, como isso tá de certa forma enraizado, eu preciso prestar atenção para eu não voltar nesse padrão, tá? E eu não necessariamente o meu é de reclamar, mas eu tinha esse lance de falar que dinheiro não era tão importante e eu tinha um pouco desse lance também de culpar os outros, tá? E o que as pessoas ganham se colocando nesse papel de vítima? Porque assim, ó, entenda o seguinte, a gente não se coloca em nenhum papel se aquilo não trouxer nenhum tipo de benefício pra gente. Então, a gente se colocar no papel de vítima é porque a gente tem um benefício em relação a isso. E qual é o benefício que a gente tem, Lúcia? Atenção. A atenção é o objetivo principal da vítima. E aí, o que acontece? A atenção é algo que a grande maioria das pessoas almeja, a grande maioria. E existe um ponto importante que a gente precisa prestar atenção, que é o seguinte: é muito comum a gente confundir atenção com amor. Olha só, é muito comum a gente confundir atenção com amor. Então, às vezes eu me coloco num papel de vítima para receber uma atenção, mas no fundo, o que eu queria era receber amor. Nós estamos constantemente em busca de amor, em busca de sermos amados. E é muito comum nós confundirmos essas duas coisas. Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. E aí a gente vê isso rotineiramente aqui dentro da internet, né? Aqui
o ativo mais importante é a atenção. Vocês estão me dando atenção enquanto vocês estão aqui ao vivo ou quando vocês estão assistindo a gravação, certo? Mas eu preciso entender que essa atenção que eu tô tendo, ela não é uma expressão de amor, ela é apenas uma atenção. A gente está estudando aqui juntos, então eu tenho que saber separar as coisas, certo? Então, muitas vezes a pessoa tem medo de fazer live, tem medo de gravar story, tem medo de uma série de coisas, porque ela tá vinculada a essa atenção no sentido de amor, tá? Como se ela não fosse ser amada, se ela parecesse feia, como se ela não fosse ser amada, se ela falasse alguma coisa nessa live errada, etc. Entende? É essencial nós dissociarmos a atenção do amor por vários motivos. O primeiro motivo é que a pessoa fará mais sucesso. O segundo motivo é que ela será mais feliz. O terceiro, porque ela poderá encontrar amor verdadeiro na sua vida. Porque enquanto a pessoa associa atenção com amor, ela nunca vai saber de verdade o que é amor. Então é importante nós sabermos dissociar uma coisa da outra. Dissociando a atenção do amor, a pessoa se liberta para amar o outro pelo que ele é e não pelo que ele faz por ela. Olha só, quando a gente dissocia a atenção do amor, a gente se liberta para poder amar a pessoa como ela é, pelo que ela é, e não pelo que ela faz por mim. Entende? Então, chegou a hora de você decidir. Você pode ser uma vítima ou você pode ser alguém rica. Ui, quase derrubei aqui o livro. Então, você chegou no momento de você decidir. Ou você pode ser uma vítima ou você pode ser alguém rico. Jamais as duas coisas ao mesmo tempo. E preste atenção, toda vez que você culpar, justificar ou se queixar, você está se degolando em termos financeiros, tá? Então esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. A gente vai conseguir finalizar o arquivo de riqueza número 1 hoje. O arquivo de riqueza hoje é: eu crio a minha própria vida. E não existem vítimas verdadeiramente ricas. Então eu preciso decidir, eu preciso escolher. Eu quero continuar nessa posição de vítima onde eu quero a atenção de todo mundo, ou eu decido criar a minha própria vida? Eu decido ser alguém rica, tá? A declaração. Chegou o momento da declaração. A declaração ele sempre pede pra gente fazer em voz alta, certo? Então eu vou ler daqui, você pode ler daí em voz alta se você tiver com o livro. Se você não tiver com o livro, você repete em voz alta o que eu vou falar. Eu mesma crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesma crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Vou repetir uma última vez. Eu mesma crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. E aí, no final desse arquivo de riqueza, ele traz aqui 2 exercícios para a gente fazer. Eu vou ler esses exercícios para que você, caso você não esteja com o livro aí ainda, para que você possa fazer esse exercício. Exercício número 1. Toda vez que você se vir culpando alguém, justificando ou se queixando, passe o dedo indicador na frente da sua garganta no sentido horizontal, para se lembrar de que esse comportamento pode vir a causar a sua degola financeira. Então, todas as vezes que você estiver fazendo uma dessas 3 coisas, ou até as 3, culpando alguém, se justificando ou se queixando, você passa o dedo assim na horizontal na sua garganta. Embora esse gesto pareça rude, ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar, e o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos. Então, é um exercício simples, é um exercício que você vai fazer todas as vezes que acontecer, você vai fazer isso, porque aí você vai criar o hábito de prestar atenção em você mesmo, você vai se observar. Lembra, a primeira parte a gente falou muito sobre autoobservação, porque na medida que a gente toma consciência de quem nós somos, é que nós podemos
nos modificar. Então, tá? Cada vez. O exercício número 2. Faça um controle. Ao final de cada dia, liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Então você vai chegar no fim do dia. Se eu não me engano, o Santo Agostinho falava para a gente fazer uma reflexão, né, do nosso dia. Chegando no fim do dia, se eu não me engano, ele falava para a gente fazer uma análise de como foi nosso dia, tanto os pontos positivos quanto negativos. É parecido o que ele está trazendo aqui. E aí você vai ver os pontos negativos e positivos, um só de cada ele pede, e você vai olhar e responder como que você criou essa situação. Se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e as que estão contra. Então, são os 2 exercícios que ele propõe aqui pra gente. Cada vez que você justificar, reclamar, etc., faz isso. E o segundo exercício, fazer uma análise do seu dia, separando um ponto positivo e um ponto negativo e olhando a sua responsabilidade em cima daquilo. Ufa, a gente conseguiu terminar antes das 7. Se tiver alguma dúvida, alguma observação, algo que você aprendeu que você quer compartilhar aqui com a gente, fica super à vontade, tá? Amanhã nós vamos para o arquivo de riqueza número 2, tá certo? Que aqui no meu livro é a página 63. Então, se você tá com o seu livro aí para acompanhar a gente, o arquivo número 2 ele é bem curtinho. Vocês podem ler o arquivo número 2 e pode ler o arquivo número 3, porque se der tempo a gente fala sobre os 2 amanhã, tá certo? Porque o número 2 ele é bem curtinho, que eu tô olhando aqui. Tá bom? Sem perguntas, pessoal? Deixa eu tomar um gole de água. Como que tá sendo essas manhãs aqui para vocês? O que vocês estão achando? O que tá acontecendo aí na vida de vocês? Compartilha aqui comigo, quem tá presente. Conta pra mim. E quem tá assistindo a gravação, depois compartilha aqui comigo nos comentários. Como tem sido? Qual foi seu aprendizado? O que tá acontecendo de diferente aí na sua vida? Se você já percebeu algum